Muito bom dia a todos. Nós vamos então começar aqui o nosso trabalho, o estudo do O Livro dos Espíritos, quarta parte, Esperanças e Consolações. Nós estamos no capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, o item número 8, Ressurreição da Carne, e a partir da questão 1010. Tema bastante interessante de ser estudado como um conteúdo de trabalho, mas que na verdade para nós espíritas tem uma importância não tão grande como se tem dentro do universo cristão, principalmente os temas estudados pelas religiões tradicionais, quando se fala em ressurreição. Para podermos ter um entendimento maior do que vem a ser a ressurreição, esse processo, a gente remonta, a gente volta no tempo e lembra a passagem em que Jesus, passando ali por todo o suplício, por toda a tortura, diante ali da sua caminhada em direção ao Calvário, e ali foi crucificado, foi então executado naquela época. Era uma execução que era atribuída aos criminosos que agiam contra o Império Romano, e ele, como sendo um agitador das massas, aquele que enfrentava os governantes e incitava a população contra os seus senhores, ele acabou sendo preso como um subversivo. Então, na verdade, Jesus, numa visão bem simplista da coisa, ele nada mais era do que um criminoso na visão romana, e ele foi executado por isso. Lembrando que a crucificação era uma punição atribuída a todos aqueles que cometiam graves crimes contra o Império. Para quem assistiu ao filme Spartacus, conhece bem, porque ele era um escravo, e aí então ele conseguiu se libertar e fugir, agitou uma massa muito grande de outros escravos, e aí então incitou todos esses homens e mulheres livres, agora só que de uma forma ilegal, contra o Império Romano. E aí então, na Via Ápia, que era uma avenida, uma estrada muito importante em Roma, que atravessava praticamente toda a Itália, foram construídas ali mais de 6.000 crucifixos, onde os criminosos, esses escravos, foram pregados. Então você passava pela Via Ápia e via cruzes levantadas na beira da estrada, com pessoas ali apodrecendo, se decompondo, os urubus e tudo mais, os vermes. Então era uma cena bastante triste. Então a gente vê que a crucificação era uma pena do Império contra os criminosos, não necessariamente porque Jesus foi um privilegiado, ou azarado de ser punido dessa forma. E como a gente comenta em outras situações, Jesus poderia ter sido punido, por exemplo, pela forca. E aí então, se ele fosse enforcado, nós veríamos nas torres das igrejas uma forca. Se por acaso ele fosse decapitado, nós veríamos guilhotinas. E assim, hoje se utiliza um símbolo de Jesus que na verdade nada mais era do que um símbolo de tortura, um símbolo de execução. Mas então, como todos nós conhecemos a história, Jesus, depois da sua morte, foi levado ali para uma pequena caverna, e ali então ele foi envolvido naquele manto tradicional, e ao terceiro dia então ele ressuscitou. E a partir dessa ressurreição então ele entrou em contato com aqueles que eram os seus apóstolos, aqueles que eram seus amigos, e aí então deixou a sua mensagem e ascendeu ao céu. Essa é a história que nós conhecemos, trazida pelo Novo Testamento. E esse símbolo da ressurreição, a capacidade que Jesus teve de voltar do mundo dos mortos, se tornou um símbolo para as religiões tradicionais. Lembrando sempre que todos nós também chegaremos à ressurreição através da palavra de Jesus, através dessa força do Cristo. E aí então esse símbolo, essa ideia da ressurreição, ela tem ali várias interpretações. A interpretação mais comum é aquela, inclusive se torna até um objeto de análise, em que nós chegamos à conclusão que é ilógico pensar dessa forma, é quando nós vemos ali que o indivíduo ele vai ressurgir utilizando o seu corpo físico que utilizava desde então. Inclusive Kardec faz ali alguns comentários interessantes na primeira parte do livro Céu e Inferno, e até mesmo também na Gênesis ele fala alguma coisa sobre essa questão dos corpos já em decomposição, os corpos que já
foram destruídos, simplesmente serem recompostos e aí então o indivíduo voltar à vida. Essa é uma interpretação que já tem muito pouca adesão nos tempos atuais, lembrando que essa ressurreição que hoje é vista é a ressurreição do espírito. É um corpo espiritual que o indivíduo acaba recebendo, e a partir daí ele começa então a vida no mundo espiritual. Para poder fortalecer um pouco mais esse pensamento, a gente vai lá no livro nas cartas que Paulo de Tarso escreveu por todo o povo que tinha ali à sua volta. Ele escreveu aos Coríntios, né, na cidade de Corinto. Então a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele fala bem sobre isso. Então a gente vai atentando, né, para a interpretação que hoje também é aceita, que é a mais aceita dentro do universo cristão das religiões tradicionais. Então ele escreveu a seguinte carta, vamos atentar aqui porque são 50, deixa eu ver aqui exatamente, são 58 versículos, mas é uma carta pequena, dá para a gente poder entender, porque é necessário, antes da gente falar que não existe a ressurreição, a gente deve entender o que significa a ressurreição, e a partir daí a gente vai fazer a nossa interpretação. Diz então Paulo de Tarso aos Coríntios: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que credes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. O Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais tive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Lembrando que Paulo de Tarso era um perseguidor dos cristãos quando ele então se chamava Saulo. Mas pela graça de Deus que sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, agora prestem atenção. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porém, convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo há de ser aniquilado, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte,
porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Por que estamos nós também a toda a hora em perigo? Eu protesto de cada dia que cada dia morro, glorificando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, e que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más convenções corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha nossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeais o corpo que há de nascer, mas sim grão, como de trigo ou de outra semente qualquer. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas é a carne dos homens, a outra a carne dos animais, a outra a dos peixes, a outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, a outra a glória da lua, e a outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se o corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Assim está escrito também: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora, digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. De certa forma, se nós... então nós lemos aqui agora, acabamos de ler. Depois seria interessante vocês fazerem a lição de casa, darem uma relida com mais atenção, com paciência, com atenção, porque o texto bíblico é muito repetitivo, tem assim uma linguagem que é um pouco chata de se ler, mas leiam com atenção como se fosse um texto de estudo. Tá? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, leia do 1º
até o 59º versículo. Vale a pena a gente ler. A gente percebeu o quê? Que nessa leitura, que é bastante compreensível dentro da perspectiva espírita, porque ele fala que nós nascemos de um corpo de carne e depois ressurgimos de um corpo de espírito. Isso é compatível com os ensinamentos doutrinários. Isso não fala de reencarnação, não aceita, não nega, fala simplesmente que você sai do mundo material e você entra no mundo espiritual. E esse mundo espiritual fala da imortalidade. Essa imortalidade significa o que então? O vencimento sobre a morte. Porque a gente lembra sempre que o pensamento que se tinha na época, embora fosse bastante voltado para a religião dos dos romanos, que falava, por exemplo, que você ia para o Hades, que era o inferno, você ia para o paraíso, né, onde você ia ali para os campos elíseos, que era o pensamento dos romanos. Então, a alma continuava a sua jornada no mundo espiritual, mas de uma forma muito humana, de uma forma muito terrena, porque era exatamente a referência que se tinha. Assim como os próprios deuses do panteão romano, né? 1 Coríntios capítulo 15, Sandra, tá? Então o panteão romano trazia deuses que eram muito semelhantes aos homens, às pessoas que viviam aqui no mundo material, com suas paixões, com seus temores, com seus sentimentos e tudo mais. Então, falar do mundo espiritual, a gente fala simplesmente na continuidade daquilo que se vivia aqui no mundo terreno. Quando Paulo de Tarso trouxe esse novo pensamento, quando ele falava sobre o paraíso, quando ele falava que estar ao lado de Cristo, ao lado dos anjos, vivendo, né, naquilo que o Senhor apresentou para todos nós, então ele fala que a morte ela é vencida exatamente porque ela não tem motivo para se impor temor sobre as pessoas. Ninguém precisa temer a morte, principalmente aqui na última passagem, no último versículo desse texto. Está aqui, ó. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Essa mensagem diz exatamente isso. Se você trabalha no bem, você não tem por que temer, porque o mundo espiritual vai te oferecer exatamente a recompensa daquilo que você espera. Então a obra do Senhor significa exatamente isso, né? O trabalho feito com amor, o trabalho feito em benefício do próximo, como o próprio Jesus trouxe para nós, né? Amai teu próximo como a ti mesmo. Então, quando se fala sobre esse trabalho voltado para o amor, essa é uma mensagem bastante atual para todos nós. Exatamente porque o mundo espiritual vai te recompensar. Não que a gente faça isso, quer dizer, a gente ainda faz isso, né? Muitas vezes a gente age no bem, muito mais esperando a recompensa por aquilo que a gente faz, do que por nós termos absorvido realmente a essência do bem. Nós estamos aprendendo isso ainda. Então a gente faz tudo aquilo que a gente faz em benefício, barganhando, verdade? Tudo aquilo que a gente faz em benefício do nosso próximo, a gente marca na nossa caderneta. Porque vai que alguém chama a gente para prestar conta, a gente fala, olha, quando eu estava lá na Terra eu era bonzinho. Então a gente ainda faz pensando naquilo que o futuro vai nos reservar de bom ou de mal. Então na verdade a gente utiliza as nossas boas ações como uma moeda de troca. Isso enquanto a gente está absorvendo esses ensinamentos, né, do bem, do amor, na sua verdadeira essência. Enquanto a gente não absorver tudo isso, a gente vai continuar ainda vivendo dessa forma. Mas esse ensinamento ele é real para todos nós. Então a gente vê que o pensamento dentro das igrejas tradicionais, das escolas tradicionais, primeiro exclui a ideia da reencarnação. A gente não vai entrar em debate teológico, a gente está falando daquilo que eles acreditam. Primeiro, não se fala sobre reencarnação, mas já se fala sobre imortalidade. Já se fala sobre a individualidade, que é um elemento importante, porque até então, aquele pensamento que você vai para o mundo espiritual e de repente a sua consciência se dispersa no meio de um todo, como o panteísmo traz para nós essa ideia, ele acaba sendo modificado, transformado, quando diz que você vai ressurgir no mundo espiritual, tendo ali o seu corpo incorruptível. E esse corpo incorruptível denota a sua individualidade. Então você continua sendo aquilo que você é. Só que transformados pelas virtudes que você semeou, transformados pelo bem que foi capaz de realizar. Então, a imortalidade e ressurgir no mundo espiritual com um corpo espiritual, isso é compatível com a nossa doutrina. O detalhe é que entre esses extremos, entre vida
e morte, entre o corpo corruptível e o corpo incorruptível, entre o mundo material e o mundo espiritual, nós temos ali detalhes que não foram apreciados por essas escolas, exatamente porque dentro dos textos bíblicos nós temos ali uma ou outra passagem que é mal interpretada. Então, antes da gente pensar em reencarnação, em ressurreição com um pensamento de ironia, que infelizmente nós fazemos muito isso, quando nós pegamos um texto que fala sobre uma ideia que é mal interpretada, a gente utiliza ironia, utiliza sarcasmo. Isso é muito negativo da nossa parte. Porque da mesma forma que fazem uma interpretação equivocada, nós fazemos também, a respeito do modo de pensar. Então, quando nós falamos, por exemplo, que Adão e Eva foram os primeiros homens que apareceram no planeta, na verdade é uma figura de linguagem que nós devemos saber interpretar e não ironizar quem pensa de um modo diferente. Quando nós falamos, por exemplo, sobre a concepção de Jesus através de Maria, a sua virgindade, nós utilizamos de ironia para fazer isso. Não devemos fazer. A ironia é uma atitude tão anticaridosa como qualquer tipo de negação que nós fazemos pelo mundo afora. Então, na verdade, quando nós estudamos os textos bíblicos, nós temos que estudar pelo nosso ponto de vista, não pelo ponto de vista de quem faz uma interpretação do seu jeito, da sua forma. Então, quer dizer, eu entendo que Adão e Eva é uma figura de linguagem que mostra o início de uma sociedade, de uma civilização. Ótimo, já fiz uma interpretação diferente. Quando se fala que Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º dia, mostra fases da humanidade, não necessariamente eras geológicas, como algumas interpretações apresentam, mas mostram fases de criação, fases de desenvolvimento da vida no nosso planeta, fases de transformações geológicas e até astronômicas do nosso universo. Quando nós falamos de concepção de Maria, é uma interpretação lembrando que a sexualidade naquela época era vista como um pecado. Não era visto como algo natural, então as pessoas acabam interpretando dessa forma. Quando se fala sobre as traduções dos textos bíblicos, as modificações e tudo mais. Então, quando nós olhamos a ressurreição da carne, que é o texto que nós vamos estudar, a partir desse texto de Paulo de Tarso, que mostra apenas que o Espírito vai reencarnar, vai ressurgir num corpo espiritual, isso é compatível com a nossa natureza. Nós temos um corpo espiritual. Nós temos ali o nosso perispírito. O próprio espírito tem ali uma essência que nós desconhecemos. Então nós vamos para o mundo espiritual com esse corpo. Só que nós, por exemplo, quando se fala sobre o juízo final, aí já são outras interpretações que não interessam para a gente. Então, muito bem, compreendemos que o corpo espiritual nada mais é do que a ressurreição do indivíduo, não a ressurreição da carne necessariamente. Mas, na verdade, exatamente, Hermes, era um pensamento paternalista em que a mulher era sempre subjugada à força do homem. Então, necessariamente, a mulher dependia do homem, inclusive da sua própria criação. E quando ele falou, por exemplo, quando diz assim que o homem foi criado à sua imagem e semelhança, o homem no sentido ser humano ou o homem do sexo masculino? Com a nossa interpretação machista, é óbvio que a gente vai fazer essa leitura. Né? Então, vimos aqui nesse texto de Paulo de Tarso uma visão muito mais sutil, muito mais lógica, mas sem o detalhamento que a doutrina espírita nos proporciona através dos ensinamentos dos espíritos. Que traz para nós, por exemplo, você ressurge no mundo espiritual, mas você torna a carne. Exatamente para que você possa dar continuidade nesse processo, até que você não tenha mais necessidade de interagir com o mundo material, mas viva apenas o mundo espiritual. E aí então você desfruta da imortalidade do espírito, galgando degraus cada vez mais altos, para que você possa alcançar a depuração completa e plena a que nós temos condições de alcançar. Eu queria colocar para vocês aqui, vai ser um estudo de meia hora, mas eu acho que vale a pena, né, a gente assistir e acompanhar isso junto, e naturalmente a gente vai colocar, né, quem sabe falar do assunto de fato sobre isso, a respeito dessas interpretações. O professor Severino Celestino, para quem acompanha, né, as palestras, os congressos e tudo mais, aliás, nós tivemos aqui vários congressos nesse carnaval, eu espero que vocês tenham acompanhado. O Congresso de Goiás foi um congresso excelente. Eu sempre falo para vocês, se aparecer alguma notícia que vai ter algum congresso transmitido pela internet, não percam, se programem e assistam, porque é uma oportunidade única. Né? Nós tivemos uma mesa de debates no final do Congresso de Goiás que foi simplesmente algo espetacular, que valeu o congresso
Eu dispensaria o congresso para ficar só com aquela mesa redonda que teve no final. E foi transmitido aqui pela internet. Então, para quem conhece, o professor Severino Celestino é espírita já há bastante tempo, foi seminarista também, e é um grande estudioso dos textos bíblicos. Ele fala o hebraico muito bem, tem amigos lá em Israel, esteve em Israel para fazer pesquisas profundas, sobre a Bíblia e tudo mais, e então e agora, dentro da doutrina espírita, ele é aquela pessoa que fala sobre essas interpretações, uma das pessoas que falam sobre essas interpretações. Então eu vou colocar para vocês aqui uma entrevista que ele concedeu ao programa Transição, falando sobre ressurreição e reencarnação na Bíblia. Vale a pena a gente ouvir, porque na verdade a gente vai simplesmente ouvir a palavra de um especialista e não fazer aqui as nossas interpretações. Então vamos lá, vou colocar aqui, vamos prestar atenção que vale a pena a gente estudar esse tema. Tá? Vamos lá. Queridos amigos, é com renovada alegria que nos encontramos. O programa Transição, a visão espírita para um novo tempo, traz um tema que é do maior interesse para todos nós. A ressurreição e a reencarnação na Bíblia e no Espiritismo. E esse tema, a pedido de muitos de vocês, esse tema vai ser abordado pelo nosso querido Severino Celestino, que está novamente aqui no Transição. Obrigada pela tua presença, Severino. Eu que agradeço a oportunidade e também o carinho dos nossos telespectadores, que a gente tem recebido muitas informações, muitos e-mails, e nós estamos aqui no bom sentido para fazer aquilo que Jesus sempre nos pediu. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E, como eu disse, o tema, agora é a minha primeira pergunta para você. Ressurreição e reencarnação na Bíblia, eles são sinônimos ou são coisas diferentes, Severino? Embora muita gente, muitas vezes, tome como sinônimos, mas são coisas completamente diferentes. O hebraico chama Terriat Hametim, que é o que eles chamam de ressurreição dos mortos. Mas, ao mesmo tempo, a própria Bíblia fala do Guigu Neshamot, que é um princípio que tem no judaísmo, na língua hebraica, que Guigal é rodas, e Neshamot é plural de almas, seria o giro a rodas da alma, que os gregos chamam metempsicose, e que tem muitas passagens na Bíblia, com essas diferenças de ressurreição e de reencarnação, e que Kardec batizou com o nome de reencarnar, voltar a habitar, o espírito imortal volta a habitar a carne. Daí ele deu o nome de reencarnação. E de onde vem esse conceito de ressurreição na Bíblia? De onde vem? Vem de um princípio do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel, ele sofreu a influência, ele estava no cativeiro babilônico, mas ele sofreu a influência dos termos, dos conceitos que já existiam dos povos antigos, dos egípcios, dos sumérios, dos babilônicos, dos hindus, que os egípcios diziam, por exemplo, que os seus reis morriam, mas não putrefaziam-se, não se decompunham, e daí porque eles enterravam os seus reis com os seus pertences, com a ideia de que eles iam ter uma vida após aquela, só que uma vida física, que na verdade não é assim que acontece e não é assim que a Bíblia fala. Mas Daniel fala, muitos dos que dormem no pó despertarão. E a partir daí, esse conceito foi tomado como se fosse uma ressurreição física. Mas, na verdade, o próprio Paulo muda totalmente esses conceitos. Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, quem quiser ler, ele fala só exatamente da diferença entre ressurreição, do ponto de vista de que se acreditava naquela época. Então Paulo passa isso bem a limpo, não deixando dúvidas
com relação que nós temos um corpo material e um corpo espiritual. E no seu livro, se a pessoa quiser se aprofundar nesse tema, que livro seu essa pessoa pode se aprofundar? Eu li, adorei esse trecho todo onde você aprofunda, tem páginas e páginas falando sobre Daniel. Nós fizemos 8 capítulos só sobre reencarnação nessa obra chamada Analisando as Traduções Bíblicas, onde nós usamos conceitos bíblicos e conceitos de Kardec. Sim. E Kardec faz realmente uma diferença muito importante e que não deixa dúvida com relação ao que seja ressurreição na Bíblia e o que seja reencarnação. Daí a minha próxima pergunta. Então, do seu ponto de vista, à luz do Espiritismo, como são esses conceitos da Bíblia e do Espiritismo? Muito bem, vamos começar com Kardec, né, que é o nosso mestre lionês. Kardec diz assim, que ressurreição é a volta de um espírito ao mesmo corpo que parecia estar morto. Ou seja, nós temos vários casos de ressurreição no Evangelho e até no Velho Testamento. A ressurreição do filho da viúva de Sarepta, feito por Elias, que o menino parecia estar morto e Elias o ressuscitou. Aí é ressurreição. Kardec fala no seu Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ele coloca isso bem didaticamente, de uma forma muito compreensível, quando ele diz assim: a ressurreição é a volta daquele espírito que parece estar morto. O que acontece, por exemplo, com o filho da viúva de Naim, Lázaro e tantas outras passagens que nós temos. Talita, o filho do chefe da sinagoga, a filha do chefe da sinagoga, todos realizados por Jesus. Pareciam estar morto, que Jesus até dizia assim: ele não está morto, a menina dorme. Mas certo, havia sempre uma ideia de que aquele corpo ainda não tinha sido, o espírito ainda não tinha sido separado totalmente dele. Então, esses casos, nós entendemos e aceitamos, como Kardec fala, como ressurreição. Só que a reencarnação é diferente. A reencarnação é a volta de um espírito, porém em outro corpo. Nós podíamos até citar o caso de Elias, que viveu lá no tempo de Reis, está lá no capítulo 17 do livro dos Reis, falando da história de Elias, o grande profeta daquela época, e que o judeu chama Hanavi Hagadol, ou seja, o profeta, o grande, Elial, né? Elias, o grande profeta. Elias voltou como João Batista, porém não ressuscitado, mas reencarnado. Então, João Batista, como Jesus diz lá em Mateus 11:13, é o Elias que devia voltar. Que os profetas falavam disso. Elias voltou, mas não como Elias. O espírito de Elias no corpo de João Batista. Muitas pessoas dizem que Jesus não falou nada de reencarnação. O que você tem a dizer sobre isso, Severino? Eu começaria dizendo que Jesus nunca negou a reencarnação. E se ele nunca pregou reencarnação diretamente, é porque a reencarnação, Jesus era judeu. E no judaísmo, as correntes ortodoxas do judaísmo, a corrente assídica, todos aqueles judeus que você vê de chapéu, capa preta, peotes, que são aqueles cabelos trançados, que são verdadeiros seguidores da Torá, todos eles são reencarnacionistas. Então Jesus não viria, a sua missão na Terra não era pregar reencarnação, embora ele nunca tenha negado. Pelo contrário, ele teve muitas oportunidades de negar e dizer que não existia, porque as perguntas que faziam a ele denotavam que as pessoas que faziam tinham plena convicção da reencarnação. Senão não teriam perguntado, quando Jesus vem lá em Cesareia de Filipe, com seus discípulos, pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos respondem: não diz que tu és Elias, Jeremias, ou alguns dos profetas. Ora, Jesus só poderia ser Jeremias, Elias ou alguns dos profetas reencarnado. E Jesus não negou absolutamente, não disse em nenhum momento: não acreditem nisso, isso não existe. Quer dizer, Jesus foi muito direto no objetivo que ele veio, que foi trazer uma mensagem consoladora, uma mensagem nova. A reencarnação faz parte dos princípios judaicos. E que Jesus, primeiro, como judeu, não podia negar. E segundo, o objetivo dele não era pregar, porque já era consubstanciado
Eu me lembro bem que o meu professor de hebraico perguntou uma vez para mim, eu perguntei para ele se ele era reencarnacionista. Ele disse, com certeza eu sou. Eu digo, mas o senhor acredita mesmo na reencarnação? Porque até então eu não tinha tanta certeza com relação a isso. Ele disse, quem precisa acreditar é você. Eu tenho absoluta certeza. Olha só. E nós judeus acreditamos porque está na Torá. E o que está na Torá, ninguém discute. Portanto, Jesus não viria falar mais desse conceito, que já é um conceito que, inclusive, os fariseus, que ele combateu tanto assim as ideias dele, eram os verdadeiros defensores do Guigu Neshamot, que é a transmigração ou as rodas da alma. Portanto, o objetivo maior de Jesus não era pregar a reencarnação, porque já era um conceito consubstanciado. Mas ele também nunca negou. E quando ele fala que João Batista é o Elias que devia voltar, ele está sendo taxativo de que a reencarnação existe. Porque o profeta Malaquias disse que ia enviar, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E Jesus disse, desde o reino dos céus tem sido tomado de assalto, desde os tempos de João Batista. E se vocês querem saber, é ele, o Elias, que devia voltar. Então Jesus textualmente confirmou, embora não tenha sido o objetivo dele, mas ele pregou sim. Não diretamente, mas indiretamente, ele pregou reencarnação. E as pessoas às vezes se incomodam muito, porque nós trazemos esses conceitos, vamos dizer assim, defendemos pela racionalidade que eles representam, pela justiça divina que eles representam. E eu sempre digo, não sou eu que estou criando reencarnação, não é você que está criando reencarnação, não foi o Espiritismo que criou reencarnação. A reencarnação é a criação de Deus. É a misericórdia divina que dá chance para que a gente se recupere daquilo que a gente cometeu de desatino no passado. E, portanto, não é uma questão de crença, de aceitar ou não aceitar. Mesmo porque, crendo ou não crendo, vamos todos reencarnar a si mesmo. Porque é uma chance, é a única maneira de a gente entender a justiça divina é através da reencarnação. Não tem outro princípio. Então, como entender, Severino, por que motivo a maioria das religiões cristãs não aceitam a reencarnação? Eu acredito, e até onde vão os nossos conhecimentos, Delmar, que os nossos irmãos cristãos, a maioria, são vítimas de mal interpretação da Bíblia, de traduções não, eu diria assim, não corretas com o texto original. Eles se utilizam de princípios que acham que basta uma existência, porque para mim seria ótimo que eu só tivesse a oportunidade de evoluir numa só existência, mas a gente fica com aquelas perguntas. E quem morreu na tenra infância, que não teve a oportunidade de evoluir, de crescer, como é que vai ficar? Que Deus seria esse que daria a oportunidade a você a nascer inteligente, com saúde, com capacidade, enquanto outros nascem limitados em favelas, em situações, vamos dizer assim, de provações muito mais fortes e muito mais sérias, sem nenhum tino de inteligência, com a mente totalmente obnubilada. Então, as religiões, sobretudo os concílios, mudaram esses conceitos. Sobretudo o segundo concílio de Constantinopla, que nas suas conclusões, ele tira qualquer conceito de vidas passadas. Que está lá, Orígenes foi um dos defensores desses princípios e foi anatematizado por esse concílio. Orígenes e todos os seus seguidores, que eles chamavam naquela época de origenismo. Então as religiões tiveram de certa forma, um papel muito importante nisso, de tirar esses conceitos, porque o cristianismo primitivo era todo reencarnacionista. Você vê lá a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2, ele diz assim: caríssimos, não acrediteis em tudo que os Espíritos vos disserem, mas antes verificais se os Espíritos são de Deus. Se não existisse comunicabilidade entre os Espíritos, por que João faria essa recomendação? Então você vê através dos tempos, as religiões foram se fundamentando, sobretudo o cristianismo católico, apostólico romano, que vejo
hoje, como ex-católico, respeitando todos aqueles princípios que o catolicismo ainda tem hoje, eu vejo que isso, a igreja adquiriu um grande poder, retirando a reencarnação de suas fileiras, porque a reencarnação transfere toda e qualquer responsabilidade para nós. E aí a igreja se colocou como uma intermediária e tirou a responsabilidade nossa para colocar nela, e aí nós ficamos na dependência direta dela. E nós não precisamos de ninguém para chegar a Deus, só de nós mesmos, da nossa conduta, do nosso comportamento. E aí, escondendo esse princípio, acabando com esse princípio, com essa misericórdia divina, nós ficamos todos na dependência dos homens, daqueles que se julgam intermediários entre nós e Deus. E Jesus simplesmente colocou em todas as nossas mãos a conduta, a moral, para evoluir até Ele. Então Jesus é o nosso, realmente, o nosso grande mestre em tudo isso, e a sua misericórdia Ele transfere para nós em todos os ensinamentos que Ele nos deu. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tudo vem dele. Não precisamos absolutamente de ninguém para sermos intermediários de Jesus. E tem pessoas que dizem assim, vocês espíritas, já ouvi muito, pregando a reencarnação, tiram a importância da morte de Jesus na cruz. Porque Jesus morreu para nos salvar. E a reencarnação tira esse valor. Eu digo pelo contrário. A morte de Jesus na cruz chamou a atenção para a sua mensagem. E a mensagem do Evangelho tem um objetivo maior, que é exatamente diminuir a quantidade de reencarnações aqui. Porque se você seguir Jesus, você vai reencarnar muito pouco. Essa é a questão. Mas se você não seguir, Ele tem paciência. E Ele diz que os que fizeram bem irão para a ressurreição de vida, mas os que praticaram o erro, eles terão uma chance de serem julgados e recomeçar de onde falharam. Eu acho isso fantástico. Não tira absolutamente. Eu acho que Jesus é meu ídolo, meu mestre, meu Senhor, meu tudo, nesse sentido de fazer com que a gente, seguindo os seus ensinamentos, a gente não vai ter dificuldade nenhuma de chegar até Ele. Basta que amemos-nos uns aos outros. É só isso que Ele quer de nós. E hoje o tema, ressurreição e reencarnação, à luz da Bíblia e do Espiritismo. E para falar desse assunto, ninguém melhor do que o nosso querido Severino Celestino. Severino, retomando, na tua última colocação, no bloco anterior, você falou ali no meio do cristianismo primitivo. Muitas pessoas, eu acredito que não tenham muita familiaridade com esse termo. O que quer dizer? O cristianismo primitivo é exatamente a história da primeira geração que sucedeu Jesus. Quando Jesus esteve aqui, quando Ele é crucificado, formou um hiato entre a ida dele, quem ia suceder Jesus. E a gente tem toda uma história no livro de Atos dos Apóstolos, que é importante que você leia, porque é ali onde está toda a história do cristianismo primitivo. Como é que eles se comportavam, como é que eles agiam. Isso, inclusive, é importante, que é uma das disciplinas que eu leciono lá no nosso curso de Ciências das Religiões, é essa sequência natural. E eu não poderia deixar de falar de uma figura que é tão marcante, que é Paulo de Tarso, que Paulo teve um papel importante, inclusive em separar, que deixamos um gancho na primeira parte do programa, que é bom ratificar aqui. Paulo deixou bem claro com relação à ressurreição e à reencarnação. Porque ele disse, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa crença, é vã a nossa fé. Mas me perguntam, como será a ressurreição? Com que corpo voltam? Ou seja, se as pessoas perguntavam a Paulo qual era o corpo que voltava, é porque tinha mais de um. E se existia uma ressurreição, que todo mundo, a maioria acreditava que era física, qual era o corpo que ia voltar no meio de tantos corpos físicos? Qual era o que ia ressuscitar? E Paulo dá uma resposta fantástica, porque ele diz assim, insensato, eu até brinco, para não dizer burro. Aí ele diz assim, há um corpo material e um corpo espiritual. Então veja que didática fantástica. Ele diz assim, semeado corpo material, ressuscita corpo espiritual. Semeado na corrupção, ressuscita incorruptível. A semente que você planta, ela precisa morrer para nascer uma nova árvore. Então assim será a ressurreição.
E ele diz e ainda fecha a questão no mesmo capítulo 15, da primeira carta aos Coríntios, versículo 50. Capítulo 15, versículo 50. O que eu quero dizer para vocês é que a carne e o sangue não herdam o reino dos céus. Em outras palavras, não é o corpo físico que vai. Então eu acho que Paulo foi muito feliz nessa didática dele, de mostrar que nós temos um corpo físico e depois nós temos um corpo espiritual. Um corpo que foi criado por Deus lá no Gênesis, mas ele foi criado dúbio, ou seja, duplicado. E o Gênesis diz assim, o corpo, tu és pó, imposte de tornar. O corpo vai à terra e o espírito vai a Deus, como diz também o Eclesiastes. Então está cheio de passagens na Bíblia que separam. Infelizmente, tem muita gente que ainda acredita que a gente vai para o outro lado com o corpo físico. É uma visão equivocada. Inclusive a ciência hoje mostra isso que na decomposição, todas as moléculas retomam as suas origens. Há uma transformação, vamos dizer assim, uma reação química. E a reação química, se você junta um sal e um ácido, vai transformar. Se você coloca um sal com uma base, você vai ter um radical, um ácido e uma base, me desculpa aí, a minha ciência não estou mais, vai formar sal e água lá na frente e depois não vai retornar, porque as reações químicas não se revertem. Então, o corpo vai para a terra e o espírito vai para Deus. Há uma dualidade e Paulo mostra que quem ressuscita, a visão que a gente tem de ressurreição, é ressurreição espiritual, não é material, ou seja, a ressurreição no mundo espiritual é a alma que se libertou, ou o espírito, nós sabemos que é o espírito e o perispírito, nós espíritos, são esses elementos que vão para o mundo espiritual. E Paulo deixa bem claro, quem ressuscita é o corpo espiritual. Orígenes estudou isso, discípulo de Pantaeno, lá da Alexandria, lá no Egito, ele estudou isso perfeitamente, e era também discípulo de Clemente, e ele conclui estudando Paulo, que quem ressuscita é o corpo espiritual. Nós espíritas dizemos, quem ressuscita? O perispírito. Agora você falou aí no curso que nós damos da ciência das religiões, aonde é, porque muitas pessoas que estão te vendo e ouvindo estão dizendo assim, nossa, mas onde é que isso acontece? Esse curso ocorre na Universidade Federal da Paraíba. Nós somos um dos fundadores, eu, professora Neide Miele, com doutorado na França, professor Carlos André, historiador, e o professor Fabrício Possebon, que é especialista em grego e latim. Então nós formamos nesse grupo de pesquisa, eu trabalho com os textos hebraicos e ele trabalha com os textos gregos e latinos. Nós agora inclusive traduzimos a Didaquê e comentamos. Já foi lançado pela Universidade Federal da Paraíba. Então é um grupo que se reuniu e que está levando realmente as religiões para as pessoas, desde a origem do sagrado até o neopentecostalismo. Maravilha. Nós dizemos assim, você vai entrar aqui e, com a sua religião e vai sair com ela. Agora, entrou aqui, esqueça da sua igreja. Aqui não tem igreja A, B ou C. Aqui tem pessoas estudando uns as religiões do outro. Qual é o fruto disso? O espírita vai conhecer a religião do protestante, o protestante vai conhecer a religião do espírita, e cada um vai sair respeitando a religião do outro porque conhece. E o objetivo é quebrar exatamente os preconceitos, que é o preconceito? A ausência do conceito. Quando o conceito chega, o preconceito desaparece. Severino, outro ponto que me tocou muito no primeiro bloco é a questão da reencarnação ser olhada por um ponto que você trouxe, que é a questão de assumir a própria responsabilidade e não colocar em terceiros, colocar fora de mim a responsabilidade da evolução. Fala um pouco mais sobre isso, Celestino. As pessoas às vezes colocam que o fato de acreditarmos na reencarnação, a gente está negando que Jesus morreu por nós. Sim. Porque a morte de Jesus foi em vão. E nós espíritas não falamos absolutamente disso. É bom que fique claro que espiritismo também é evangelho. E tem bases no evangelho. Sim. E Jesus trouxe para nós esclarecimentos para que a gente reencarne menos, porque a gente vai descobrir que todo o bem que eu fizer, eu estou fazendo a mim mesmo, assim como todo o mal que eu fizer, eu estou fazendo a mim mesmo. Então não é Jesus que vai assumir a responsabilidade dos meus erros.
Sou eu que, conhecendo a mensagem dele, que é libertadora, que ele deixa para nós, quando ele diz assim, eis que eu vos deixo um mandamento novo. É bom lembrar que Jesus não faz pedido nessa hora. Ele deixa uma ordem. Mitzvah em hebraico, mandamento, é ordem. Ele conhecia o mandamento da Torá, que está lá no Levítico 19, 18, que diz assim, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, é uma ordem vinda da Torá para a humanidade como um todo. Jesus não, ele veio, fez, mostrou como se faz, e aí depois ele deixou a ordem. Vocês, eu vou deixar uma mitzvah, ou um mandamento novo para vocês. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É como se fosse assim, a Torá mandou amar a Deus e ao próximo. Eu vim e mostrei como se faz, agora não tem mais desculpa. E como não tem desculpa, eu não vou fazer mais nenhum pedido a vocês. Eu vou deixar uma ordem. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, Jesus não disse assim, não precisa amar ninguém não, que eu já salvei todo mundo. Absolutamente. Até quando a filha a esposa de Bartolomeu, Zebedeu, desculpe, a mãe de Tiago e João, pediram a ele, Senhor, quando estiveres no teu reino, coloca meu filho a um lado, sim, Tiago a um lado e João ao outro. Jesus, o que foi que ele disse? Ele deu uma resposta desconcertante, porque ele disse, mulher, você não sabe o que você está pedindo. Nenhum deles está preparado para beber o cálice que eu vou beber. E quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim decidir. Olha aí. Mas é meu Pai que está no céu. E qual é a ordem do meu Pai que está no céu? Que sejamos melhores, que façamos a nossa parte bem feita. Porque só assim nós chegaremos, só assim nós cresceremos. E se não tiver oportunidade numa só, ele diz em João 5, 28 e 29. Quem fez o bem, ótimo, chega a Deus. Mas quem não fez o bem, que fez o mal, vai ter uma oportunidade de passar por um julgamento, pela prisão da carne, cumprir os débitos. Aí sim, todos virão ao meu reencontro. Eu acho que essas informações de Jesus são fantásticas. Todos nós temos chance. Não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Mas essas ovelhas precisam trabalhar para fazer a sua parte, para poder se reencontrar com Ele. Severino Celestino, querido, suas considerações finais. Eu queria agradecer, Delmar, o carinho de vocês, a oportunidade, vamos dizer assim, os incentivos que nós temos recebido de todos aqueles que têm assistido os nossos programas, e dizer que nós não viemos aqui de maneira nenhuma para desmanchar o Evangelho de Jesus, para destruir nada do que está aí. Nós estamos acrescentando conceitos científicos com base no Evangelho e na doutrina espírita, para que aqueles que os sigam, com certeza, chegarão a Jesus com muito mais tranquilidade, com muito mais racionalidade, se esforçando e fazendo a sua parte. Não esqueçamos que Ele realmente diz no seu Evangelho, não é o que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Que Ele fique com vocês, até uma próxima oportunidade e muita paz para todos. E assim vamos terminando o programa de hoje, mas ainda uma ressalva falando do programa Abrindo a Bíblia, na Rede Boa Nova de Rádio, que vai ao ar todas as quintas-feiras, de 14 às 14h30, e temos também Abrindo a Bíblia na TV Mundo Maior, todos os sábados às 19h30. E você que acompanha o programa Transição, espero novamente por você no próximo programa. Até lá! Prontinho, pessoal. Então a gente ouviu aqui, deixa eu só baixar aqui o volume agora. A gente ouviu então aqui a interpretação do professor Severino Celestino a respeito desse assunto. E a gente vê assim que a forma como ele analisa é a forma racional, e não simplesmente por uma questão de fé. É uma questão de interpretação da forma correta, como nós devemos fazer. E assim nós encontramos também muitos evangélicos que pensam dessa mesma forma. Quando ele citou a primeira carta a Paulo, a primeira carta ao Coríntios, do capítulo 15, na verdade, antes da gente fazer esse estudo, eu fiz uma pesquisa rápida. Eu pensei assim, bom, para falar de ressurreição, nada melhor do que você fazer uma pesquisa e ouvir o que os nossos irmãos evangélicos têm a dizer. No primeiro site evangélico que eu entrei, estava essa passagem. 1 Coríntios, capítulo 15. Aí eu li, achei interessante, trouxe para nós aqui. E essa foi exatamente uma das indicações que ele deu para nós, mostrando sobre essa questão da reencarnação, da ressurreição, da gente não pensar na ressurreição em termos físicos,
mas da gente compreender no sentido espiritual. Então, não nos preocupemos mais em falar de corpos que estão cremados, corpos que estão decompostos, etc. e tal, porque não é nesse sentido que o Novo Testamento aborda, né? É mais no sentido do corpo espiritual. Bom, aqui no item número 8 do Livro dos Espíritos, que é exatamente aqui o alvo do nosso estudo de hoje, o título é Ressurreição da Carne, né? Mas sabe o que acontece, Negrão? Eu acho que muitas vezes a gente peca por preguiça, por limitar a nossa visão a respeito dos assuntos. A gente vê quanta coisa rica tem por aí para a gente complementar os nossos estudos aqui no nosso trabalho, nas casas espíritas. Por exemplo, esse áudio que a gente ouviu aqui agora, o gato que eu falei para vocês que eu fiz, foi que como ontem estava com problema, eu baixei o AtubeCat, puxei só o áudio do programa e deixei ele aqui bonitinho para não ter esse problema. Pegar um áudio como esse, levar num gravador, levar num laptop, num notebook, seja onde o equipamento que for usar, leva num grupo de estudos numa casa espírita, todo mundo ouve junto, todo mundo discute junto, e não fica preso nos livros, apenas naquele livro, tendo aquela visão limitada, porque essa visão limitada, da nossa parte, é por uma interpretação equivocada. A gente lê aquilo, interpreta de uma forma equivocada, e a gente fica com esse conceito. Então a gente tem que trazer argumentos de fora para complementar, para poder utilizar ele no nosso raciocínio. Do contrário, a gente não aprende nada, a gente só decora os livros, como acontece, por exemplo, nesses estudos tradicionais da Bíblia. Você lê aquilo, apenas aquilo, não discute porque é sagrado e fica com aquela visão. Então, na verdade, a gente tem que utilizar esse material complementar para enriquecer os estudos. Do contrário, não vai adiantar nada, né? Então vamos lá, item número 8, a gente vai dar uma corridinha, que são duas questões aqui que Kardec aborda, para tratar desse assunto, só para a gente poder fechar essa questão. A ressurreição da carne, o item 1010, Kardec pergunta: o dogma da ressurreição da carne é a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? A resposta: como quereis que seja de outro modo? Dá-se com essa expressão o que se dá com tantas outras que só parecem desarrazoadas aos olhos de certas pessoas, que a tomam ao pé da letra e por isso são levadas à incredulidade, né? Ou seja, as pessoas levam ao pé da letra, não aceitam o conceito que está sendo transmitido e simplesmente ignora o ensinamento que está embutido nessa questão. Dá-lhe, porém, uma interpretação lógica, e a esses a que chamais livre pensadores a admitirão sem dificuldade, principalmente porque raciocinam. Esses livres pensadores são aqueles que buscam a fé, mas não têm a preocupação de discutir outros temas. Não têm a preocupação de ouvir a opinião alheia, de saber um ponto de vista diferente. Então, esses que buscam, na verdade, a real essência daquele ensinamento, se você traz uma explicação lógica, rapidamente absorvem sem nenhum tipo de problema. Não vos enganeis, esses livres pensadores nada mais procuram do que crer. Eles têm, como os outros, mais talvez do que os outros, ansiedade pelo futuro, mas não podem admitir o que é absurdo pela ciência. Então é exatamente isso, né? Muitos desses livres pensadores se transformam em ateus exatamente porque aquilo que é transmitido não é aceito. Você se lembra quando nós estudamos sobre o ateísmo? Eu trouxe para vocês aqui um áudio de uma entrevista, de um pequeno trecho de uma entrevista do Dr. Drauzio Varela, que todo mundo conhece, um médico bastante conhecido na televisão. Ele é ateu declarado. E aí numa entrevista perguntou assim, mas sobre o ateísmo e coisa e tal. Ele falou: eu não posso acreditar nessa coisa de Jesus sair dos mortos e depois levantar e ir para o céu. Eu não posso aceitar uma coisa dessa. Então a gente percebe o quê? Não é simplesmente negar por negar, mas não aceitar aquilo que é passado pelas religiões. Quando você fala sobre a ressurreição, quando você fala sobre que saiu dos mortos, que depois o indivíduo que estava morto voltou para a vida, isso aí foge completamente à lógica da nossa ciência, da própria lei natural que rege o nosso mundo. Então, na verdade, esses livres pensadores abandonam essas crenças tradicionais para ficarem simplesmente com os seus pensamentos, como por exemplo, religiosos não vinculados a igrejas, pessoas que são gnósticas, por exemplo. Então aceitam, muitos deles são até agnósticos, aguardam simplesmente as novas ideias que os convençam, porque aquilo que se apresenta hoje não é compatível com a sua razão. A doutrina da pluralidade das existências
se conforma à justiça de Deus. Somente ela pode explicar o que sem ela é inexplicável. Como quereríeis que esse princípio não estivesse na religião? Quando se fala sobre pluralidade das existências, pluralidade é uma palavra bem gostosa de falar porque ela dá uma travada na língua, né? Pluralidade das existências fala sobre o plural, as várias vidas, as várias existências que nós temos. Essas existências podem ser abordadas como reencarnação, como transmigração. A transmigração das almas, por exemplo, é muito utilizada, né, no mundo oriental, no hinduísmo, no budismo, por exemplo, né, fala sobre a transmigração, só que dentro daquele conceito da metempsicose, como o professor Celestino falou, que é dentro do budismo, por exemplo, dentro do hinduísmo, você pode reencarnar dentro de um animal como punição. Você pode nascer como um bode, por exemplo, como um cabrito, porque você foi punido por um erro que você cometeu na sua existência. Mas a doutrina espírita vem trazer para nós que a reencarnação ela é sempre progressiva. Ela sempre permite que o espírito evolua com o aprendizado, né? E também desenvolvendo o seu raciocínio, desenvolvendo a sua inteligência. Sendo que se você regride para um animal, você estaria limitado naquele corpo animal, anulando completamente todos os atributos intelectuais e morais que você adquiriu. Questão 1010A. Então, a Igreja, pelo dogma da ressurreição da carne, ensina a doutrina da reencarnação? A resposta é evidente. Essa doutrina é a consequência de muitas coisas que passaram despercebidas e que não se tardará a compreender nesse sentido. Dentro em pouco se reconhecerá que o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Os espíritos não vêm, portanto, subverter a religião, como pretendem alguns, mas pelo contrário vêm confirmá-la, sancioná-la através de provas irrecusáveis. E como é chegado o tempo de substituir a linguagem figurada, falam sem alegorias, dando às coisas um sentido claro e preciso que não possa ser objeto de nenhuma falsa interpretação. Eis porque dentro de algum tempo tereis mais pessoas sinceramente religiosas e crentes do que as tendes hoje. Isso aqui é uma mensagem de São Luís. E aqui a gente lembra que na própria introdução é na página de abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali, né? Chegou o tempo em que todas as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido. E isso significa o quê? Que acabou aquela história de você ficar contando fábulas, de você ficar falando através de parábolas. É a hora de falar claramente e abertamente, embora isso ainda seja um choque para a nossa realidade. Daí então, no próprio livro, no livro, deixa eu lembrar aqui, do Dona Ivone do Amaral Pereira, Recordação da Mediunidade, se não me engano, o Dr. Bezerra de Menezes fala sobre isso. Ele diz para nós assim que, infelizmente, pelo fato de nós passarmos por um período de estagnação mental, foi necessário romancear os ensinamentos de novo. E aí então vieram essas publicações que nós temos hoje dentro do Espiritismo, de romances, de histórias, para poder falar de reencarnação, de desobsessão. Porque se nós falarmos claramente e abertamente, a nossa capacidade intelectual ainda não consegue aceitar. E essa é uma grande dificuldade que nós encontramos dentro do Espiritismo, das pessoas se debruçarem sobre as obras principais que Kardec escreveu, para poder estudar e compreender exatamente qual é o mecanismo da vida, qual é o nosso mecanismo existencial. Pelo fato da gente ter essa dificuldade de você ler, por exemplo, uma frase, uma pergunta que fala sobre reencarnação, por exemplo, bastaria você entender o que é reencarnação e aceitar. Como a gente tem essa dificuldade, não tem tempo para estudo, não tem vontade, não tem nada, a gente traz um romance cheio de mel, cheio de florzinhas cor-de-rosas, mostrando uma personagem que desencarnou, que depois reencarnou, que depois ela encontrou com o namorado, depois fez tal coisa, quer dizer, falou a mesma coisa através de parábolas. Então as parábolas de Jesus falavam a mesma coisa no sentido figurado. Hoje nós temos os romances que fazem isso, porque nós ainda não conseguimos entender de uma forma direta aquilo que os espíritos querem dizer. Mas a gente vai ler crescendo. O importante é que esses ensinamentos, mesmo que seja figurado, sejam absorvidos. E o detalhe interessante que foi colocado aqui por São Luís, como é chegado o tempo de substituir a linguagem figurada, falam sem alegorias, dando às coisas um sentido claro e preciso
que não possa ser objeto de nenhuma falsa interpretação. Então aqui a gente vê, por exemplo, sobre reencarnação, uma ideia muito interessante daquilo que a gente observa na nossa sociedade, que é, por exemplo, programas de televisão, entrevistas, publicações que falam de reencarnação de um modo romântico, de um modo figurado, e que as pessoas aceitam. As pessoas gostam desse tema. Quando a gente vê uma novela, por exemplo, que fala que o indivíduo reencarnou para encontrar com a namorada, todo mundo fica pensando, como eu gostaria de reencarnar e encontrar com o amor da minha vida. Porque é algo que as pessoas buscam. É algo que essa limitação da nossa existência, de você ter apenas uma única oportunidade para viver, você vai ser feliz ou vai ser infeliz, joga os seus dados e seja o que Deus quiser. E aí então você desencarna e acabou tudo isso. Esse tipo de ideia, limitando a nossa existência numa única passagem pelo mundo material, é algo que as pessoas não estão aceitando. Então, na verdade, elas buscam em suas crenças, buscam em sua fé aqueles princípios que as conectam com Deus, mas elas não aceitam os mecanismos que são passados por esses ensinamentos dogmáticos. E a reencarnação é um dos exemplos clássicos disso. De você acreditar, por exemplo, que o indivíduo que desencarna, ele pode ter contato com você de novo, como aparece na televisão. Às vezes mostra ali uma criança brincando no meio da sala de uma casa antiga e a vozinha dela que desencarnou, em pé no canto da sala, sorrindo para ela. E essa senhora já desencarnou. Quando as pessoas veem isso na televisão, elas pensam assim, poxa vida, que legal se isso fosse verdade, se eu pudesse reencontrar com as pessoas que eu amava e que infelizmente desencarnaram. De repente elas começam a perceber que isso não é tão irreal assim, que isso não é tão fantasioso, que isso é possível. Então, na verdade, a doutrina espírita vem para poder reforçar cada vez mais essas fantasias que elas querem acreditar, mas que não acreditam por falta de bases religiosas, mas que o espiritismo vem agora com uma base lógica. Kardec faz um comentário para a gente poder concluir aqui o nosso trabalho, né? Tá chegando, né, Fernanda? Né? O importante é isso, né? Agora está chegando certas conclusões que com certeza será o grande alvo, que é o espírito que está sendo ali chamando a atenção das pessoas. Kardec então faz um comentário para fechar esse capítulo. A ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano permanecessem homogêneos, embora dispersados e reduzidos ao pó, ainda se conceberia sua reunião em determinado tempo, mas as coisas não se passam assim. O corpo é formado por elementos diversos, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, que é o nitrogênio, o carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas vão servir à formação de novos corpos. E isso de tal maneira que a mesma molécula, por exemplo, de carbono, entrará na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Não falamos senão dos corpos humanos, sem contar os dos animais. Dessa maneira, o indivíduo pode ter em seu corpo moléculas que pertenceram aos homens dos primeiros tempos. E essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis dos vossos alimentos provêm talvez do corpo de um indivíduo que conhecestes, e assim por diante. Sendo a matéria de quantidade definida e suas transformações em número indefinido, como poderia cada um desses corpos restituir-se com seus mesmos elementos? Há nisso uma impossibilidade material. Não se pode, portanto, racionalmente, admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbolizando o fenômeno da reencarnação. E então não há que choque a razão, nada que esteja em contradição com os dados da ciência. É verdade que, segundo o dogma da ressurreição, essa ressurreição não deve ocorrer senão no fim dos tempos, enquanto, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Mas não há também nesse quadro do julgamento final uma grande e bela figura que oculta, sob o véu da alegoria, uma dessas verdades imutáveis que os céticos não rejeitarão quando forem conduzidas à verdadeira significação? Que se medite bem a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sua sorte, em consequência das diferentes provas que devem sofrer, e se verá que, com exceção da simultaneidade, o julgamento em que são condenadas ou absolvidas não é uma ficção como pensam os incrédulos. Consideremos ainda que ela é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto, segundo a doutrina do julgamento final, a Terra é considerada como o único mundo habitado.
Aqui a visão de Kardec, a gente percebeu que ela é restrita àquele pensamento antigo, em que as pessoas acreditavam realmente na ressurreição da carne, né? E a gente já viu que, estudando aqui aquilo que Paulo de Tarso trouxe para nós lá na Carta aos Coríntios, fala sobre a ressurreição do Espírito. Então até mesmo a visão de Kardec já está um pouco descartada nesse ponto, porque ele se pega à cultura da época, a interpretação que as pessoas davam à época, falando sobre a ressurreição do corpo físico. Então a gente já viu dois pontos de vista diferentes. Já é uma minoria que pensa na ressurreição do Espírito, na ressurreição da carne. A maioria dos crentes das igrejas cristãs falam já sobre a ressurreição do Espírito, só que não pensam ainda nas tantas e tantas oportunidades que nós temos de reavaliar a nossa vida, de dar uma nova, de dar uma nova direção nas nossas ações, de reaprender aquilo que nós não compreendemos através do processo da reencarnação. Tá, então, meus amigos, fechamos por aqui esse nosso capítulo. Nós fechamos então aqui o item sobre ressurreição da carne. O nosso próximo estudo será então paraíso, inferno, purgatório e paraíso perdido. Falar sobre Adão e Eva, a gente vai falar um pouquinho também sobre a ideia, aquele pensamento dos espíritos, né, dos capelinos, como são conhecidos os espíritos que vieram desse paraíso perdido e tudo mais. Só que nós só estudaremos isso, como eu falei para vocês, a partir da outra semana, já que nessa semana agora eu ficarei offline, né, por causa de uma mudança de endereço, e vou ter que aguardar então a transferência do meu telefone e tudo mais. Então, a partir da segunda-feira a gente não vai ter estudo. Assim que eu estiver online, eu já mando uma mensagem para vocês lá pela nossa página no Facebook, que eu espero que seja ali pelo final, lá para quinta ou sexta-feira, ou no máximo, né, a partir da outra segunda-feira então. Mas enquanto isso a gente tem muito material, como a gente viu aqui no programa Transição, bastante coisa para a gente estudar, muitos temas diferentes, né? Amanhã vai ter estudo normal, Negrão, tá? Amanhã a gente fecha a nossa semana com o nosso Evangelho. Então, muito material para se estudar, muita palestra para se ouvir também. Então aproveitem essas oportunidades para fazer uma reciclagem daquilo que a gente já estudou, de material novo e tudo mais, e a partir da outra semana a gente retoma aqui o nosso estudo, tá certo? Eu vou passar então para o nosso amigo